Esperando o povo entrar, testando aqui a câmera, melhor ângulo. Vamos lá. Vamos esperar. Boas energias. Aguardando dar horário para a gente começar, pessoal. Só peço um pouquinho de paciência. Vamos testar o áudio para ver se está tudo bem, ok? Enquanto esperamos a palestra, vamos nos conectando aí com a espiritualidade maior, com Deus nosso Pai. Nós vamos dando um tempinho aí para ver que o pessoal vai entrando, ok? Entrei 5 minutinhos adiantado para poder ver se está tudo certo aí. O som está ok? Oi, Dani. Boa noite, caminho de Damasco. A Mônica, se estiver aí me ouvindo, por favor me diga se o som está bom, está chegando bem. Boa noite, Alda. Só vamos ter um pouquinho de paciência, porque na verdade começa às 20 horas, né? O som está bom, né? Isso que importa. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Inesita. Com tantos amigos queridos aqui, eu posso ficar segura, né? Na minha primeira live. Ai, ai. Recebendo boas energias. Boa noite, Dona Maria de Lourdes. Todos os meus mimos aqui presentes, ó. Gostando de ver, hein? Espero não fazer feio, hein, gente? Vamos todos aí descansando a mente, né? Pra gente fazer uma prece bem bonita de abertura. Boa noite, seu Ernesto. Boa noite, Vê, meu mimo. Nós vamos abrir com uma prece para a gente ir nos conectando com os nossos mentores espirituais, né? Com os mentores espirituais do caminho de Damasco. Tá quase dando horário, tá, pessoal? Já já a gente começa, ok? Só mais uns 2 minutinhos a gente já começa. Dona Ana, um beijo para a senhora, saudades. Da próxima eu vou pôr uma musiquinha
para a gente poder se relaxar, tá, pessoal? Que eu ainda não tenho intimidade aqui com nada online, assim, ao vivo, eu não tenho intimidade ainda, mas logo vou aprender. Aí eu vou pôr uma musiquinha pra gente relaxar enquanto espera a palestra, tá? Estou muito feliz em estar aqui hoje. Que bom que está tudo certo. Mais um minutinho e a gente começa, tá? Boa noite, Carol. Oi, Cláudio. Boa noite. Que bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Cláudio? Meu amigo palmeirense. É o Cláudio Donizete. Está aqui presente com a gente, prestigiando a nossa casa, a nossa palestra de hoje. Então, vamos lá, pessoal, fazer a nossa prece de hoje. Eu costumo dizer agora boa noite oficial, né, para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu peço licença para entrar na casa de vocês. E é com imensa alegria, né, mais uma vez poder estar aqui para a gente ter esse momento aqui para estudar o Evangelho juntos. Nós vamos começar com uma prece. Eu sempre costumo dizer assim, quando estamos assistindo uma palestra, quando estamos lendo um livro, ouvindo uma música boa, a gente está sempre elevando, né, a nossa energia para que a gente possa se conectar, né, com a espiritualidade maior. E quando é as palestras, assim que nem hoje, com certeza a espiritualidade está presente, né? Os mentores do caminho de Damasco estão presentes. E o que eu peço nessa noite é que esses mentores, né, socorristas, os médicos, mentores da Casa do Caminho de Damasco, possa visitar a casa de cada um que está conosco na noite de hoje, tá? Que enquanto estivermos juntos aqui, possa ser feita uma limpeza espiritual no lar de cada um, né? Que esses espíritos possam levar energias positivas para a casa de vocês e que Jesus possa abençoar a família de vocês na noite de hoje, que vocês possam sentir essa paz que Jesus nos passa, tá? Então vamos fechando os olhos, mentalizando o Mestre Jesus, mentalizando Deus, nosso Pai. Amado Deus, nosso Pai, abençoe e ilumine as nossas vidas. Proteja-nos e livra-nos de qualquer investida do mal. Reveste-nos com teu poder de amor. Encha-nos com tua graça e a tua misericórdia. E nos permita, Senhor, superar e vencer todos os obstáculos e dificuldades. Nos dê saúde, nos dê paz, nos dê serenidade diante das dificuldades. Perdoe, Senhor, as nossas faltas e nos conduza no caminho do bem. Nos conduza, Senhor, sempre nos caminhos que nos levam à paz. Que possamos ser a paz nos caminhos daqueles que cruzam também, no caminho daquelas pessoas que também cruzam, né, os nossos caminhos. E assim, te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, nosso Pai, de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudo, para mais uma noite de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim, nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, com muita alegria, com muitas vibrações positivas. Eu espero que as minhas melhores vibrações possam tocar vocês na noite de hoje, né? Então, a palestra de hoje, nós vamos falar sobre a ressurreição
Esse texto é o capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, né? É uma psicografia de... Tudo bem aí? É uma... Gente, aqui para mim caiu. Voltou? Só queria que vocês deram um alô aí que voltou. Então, nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, capítulo 1 do livro Recordações da Mediunidade, de Divaldo Franco, pelo espírito Ivone Pereira do Amaral. Tem 3 pontos importantes da nossa palestra que nós vamos falar sobre depressão, alegria de viver e despertar espiritual, ok? Bom, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, a depressão é quando se morre e continua vivo. Esse era o caso de Lázaro, tá? Eu vou explicar direitinho lá na frente. Eu vou seguir o que o texto nos passa, tá bom? Lázaro, todo mundo sabe a passagem de Lázaro no Evangelho, né? A história de Lázaro é bastante conhecida porque chama muita atenção para se tratar de falar sobre ressurreição, tá, pessoal? Então, eu vou explicar assim mais ou menos para quem não tem conhecimento, tá? Que Lázaro ele era amigo pessoal de Jesus, né? Ele tinha como 2 irmãs, Marta e Maria Betânia, né? Então, Lázaro, devido a uma enfermidade que sofria, aí eu já vou seguir o texto do Dr. Bezerra aqui para não sair fora do que ele escreveu, tá? Devido a uma enfermidade que sofria, Lázaro foi aos poucos perdendo a vontade de viver e começou a ter um desejo incontido de morrer, entrando assim, que a gente sabe hoje, né, num processo profundo de depressão, né? Naquela época, as doenças não tinham nome como agora, mas as doenças sempre existiram, tá, pessoal? A gente sabe que sempre existiu, mas a gente sabe que, né, Jesus até hoje evoluiu muitas coisas, né? Tem a medicina aí, tem os cientistas. Então, na verdade, o que o Lázaro tinha era essa depressão profunda devido a uma enfermidade que o acometia, que ele não aceitava essa enfermidade. Então ele começou, né, a alimentar a tristeza, né? É o que a gente vê acontecer com muitas pessoas conhecidas, ou até mesmo nós já passamos por esse processo, né? Porque não é porque Lázaro era amigo pessoal de Jesus que ele era tão evoluído quanto Jesus, né? Lázaro tinha suas imperfeições, Lázaro tinha suas inseguranças, como nós também temos, né? As nossas imperfeições, as nossas inseguranças que levam a nós, né, a atrair doenças para a nossa vida. Foi o que aconteceu com Lázaro, tá bom? Voltando ao texto aqui. Então, ele entrando nesse processo de depressão profunda que o fez desenvolver outra doença que eu sei que vocês já ouviram falar também, que se chama, né, agora a gente sabe o nome, né, mas na época ninguém sabia que existia essa doença. É uma doença chamada catalepsia, né? O que seria isso, né? Parece um palavrão, né? Catalepsia é uma doença que faz a pessoa entrar num sono profundo, né? Os seus sinais vitais ficam tão fraquinhos que parece que ela realmente morreu. Naquela época não tinha como saber que era essa doença. Então as pessoas que eram acometidas dessa doença, ela era dada como morta mesmo. Que foi assim que Lázaro foi dado como morto. E ele acabou sendo sepultado, né? Naquela época se sepultava as pessoas em cavernas, né? E aí eles fechavam aquela caverna com pedras e a pessoa ficava ali, né? Elas eram enterradas assim, sepultadas assim naquela época, tá?
Jesus, ao saber da morte de Lázaro, ele não, aonde ele estava, né, numa cidade vizinha, ele não saiu da onde ele estava assim de imediato e correu lá para, né, o local onde Lázaro foi sepultado. Jesus, ele ficou calmo, né? Ele esperou 2 dias para poder ir até onde Lázaro foi sepultado, né? Aí, pessoal, vem uma pergunta, né? Porque eu também me questionei, né? Por que Jesus esperou 2 dias, né? Sendo que Lázaro era um amigo pessoal dele, assim, um amigo íntimo dele, né? Aí eu fiquei pensando, se fosse meu amigo, eu largaria, acho que tudo e já iria na hora, né? Mas a gente sabe que Jesus tem toda uma sabedoria e ele sabe o que faz, né? Então, ele esperou, né, dar os 2 dias, né? Aí, Bezerra de Menezes, ele nos diz aqui, na verdade, Jesus, ele deu esse tempo, que era o tempo necessário que Jesus viu para que o espírito de Lázaro, tá, pudesse refletir sobre as suas atitudes. Olha que forte essa história, hein? Estão gostando aí? Tá bem explicadinho? Dá um joinha aí para me saber que tá tudo, vocês estão entendendo aí, tá? Então, Jesus esperou dar os 2 dias e chamou os discípulos. E Jesus disse assim, porque os próprios discípulos já estavam questionando o porquê de Jesus esperar 2 dias. As irmãs de Lázaro também questionando o fato de Jesus não ter ido ver o amigo doente, ver o amigo ser sepultado, entendeu? Então, Jesus esperou dar os 2 dias. Jesus, ele chama os discípulos e diz assim, chegou a hora de ir. O nosso amigo, ele não adormeceu, mas o nosso amigo adormeceu, mas eu vou despertá-lo, né? No íntimo, Jesus sabia que Lázaro não tinha morrido, tá? Jesus, ele foi até onde Lázaro foi sepultado, né? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui do texto, porque a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, a conclusão que eu cheguei aqui, tá? Que o Dr. Bezerra nos passa, né? Então Jesus chegou, ele foi direto ao sepulcro, né? Que é lá na caverna onde Lázaro foi sepultado. Jesus, ele não entrou dentro lá do sepulcro, ele ficou do lado de fora. Outra coisa também que chamou bastante atenção, porque muitas vezes que Jesus ele ia curar as pessoas, ele tocava nas pessoas, ele ia até as pessoas que não podiam ir até ele, né? E no caso de Lázaro não, ele ficou do lado de fora. E na esperança do pessoal que o rodeava ali, das irmãs de Lázaro e até dos discípulos mesmo, era que Jesus adentrasse, né, no sepulcro, tocasse Lázaro para que Lázaro despertasse para a vida novamente, né, fazendo assim mais um milagre. Só que Jesus, ele ficou do lado de fora. E aí ele fala em bom e alto som, né? Lázaro, vem para fora. Tá, gente? Estou seguindo aqui o texto, tá? Vem para fora. Né? E aí Jesus aguarda e todo mundo fica ali na expectativa para ver o que iria acontecer, né? Jesus, ele agiu assim porque Lázaro, na verdade, não estava morto, mas Lázaro estava sepultado na sua caverna mental da tristeza e da desilusão. Agora vem um momento de reflexão que não tem nada a ver aqui com a escrita do Dr. Bezerra de Menezes, tá? Da mensagem, né? Lázaro, ele diz aqui que Lázaro estava preso na caverna mental da tristeza e da desilusão.
Quantos de nós também já não estivemos presos dentro das nossas cavernas mentais, né? Da tristeza, da desilusão, do rancor, do ódio. Vamos refletir sobre isso? Quanto de nós não tivemos presos, ou se não estivermos, né, presos dentro dessa caverna mental, alimentando tristeza, negando, né, as provações que estamos passando, não é verdade? Agora voltando aqui, isso é uma parte que eu quero que vocês reflitam, tá? Para que a gente possa olhar para dentro da nossa caverna mental agora, buscar lá no fundo, né? Aonde que a gente se encontra sepultado dentro dessas coisas ruins que acontecem com a gente, tá? Então, Jesus naquele momento, ele fez um convite para Lázaro. Quando ele chama Lázaro, né? Lázaro, vem para fora, né? Ele espera, né? Ele faz o convite, né? Mas uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, que Jesus, ele espera porque cabia ao amigo, né? Cabia a Lázaro aceitar ou não, né? A razão pela qual o mestre, essa foi a razão pela qual o mestre não entrou na caverna e tirou Lázaro, mas ele esperou do lado de fora, a fim de que o próprio rapaz desse o primeiro passo rumo à reação. Outra coisa que eu quero que a gente reflita na noite de hoje. Quantas vezes, diante dos problemas nossos, que a gente está sepultado lá na nossa caverna mental, que a gente está totalmente desolado, que a gente pensa que está sozinho, né? Quantas vezes, né, Jesus também não nos chamou pelo nome e muitas vezes nós, devido à nossa própria ignorância, a gente não deu ouvidos a Jesus nos chamando, né? E hoje em dia, Jesus, ele usa até as pessoas, ele usa uma mensagem, ele usa todas as formas para poder chamar, para nos chamar, né, de volta à vida, para que a gente possa ter reação diante das dificuldades, né? Porque se nós formos ver, nós somos muito mimados, porque, assim, diante de um problema, é difícil a gente aceitar as coisas como são, né? Primeiro que a gente tem que ter em mente que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, se a gente nasceu nesse mundo de provas e expiações, é porque a gente ia passar mesmo por dificuldades, por problemas. E muitas vezes a gente bate o pé, a gente coloca toda a nossa energia, todo o foco no problema. Às vezes o problema é pequenininho, né? Só que a gente coloca tanta energia nele que a gente não escuta o chamado, né? Então a gente não tem como reagir. É onde a gente vai perdendo cada vez mais a força. Só que a gente tem que lembrar que a gente nunca está sozinho. A gente tem Deus que olha por nós. A gente tem Jesus que está do nosso lado para nos levantar, nos dar força, né? Para que a gente possa reagir, né? Primeiro a gente tem que deixar o orgulho de lado e deixar de ser mimado, porque diante de um problema, diante de uma perda, a primeira coisa que a gente faz é questionar Deus, né? Ah, Deus, por que comigo? Isso é uma frase assim que olha, sinceramente, a gente deveria banir do nosso vocabulário, falar, Deus, né? Por que comigo? Tipo assim, né? Eu sou melhor que o outro, né? Eu não posso passar por isso, eu não posso ser acometido dessa doença. Como pode, né? Uma pessoa que eu amo tanto ter partido? Por que comigo, né? A gente tem que começar a mudar o nosso jeito de encarar os nossos problemas, né? De vez de questionar a Deus, a gente deveria levantar as mãos para o céu e falar, Deus, me dê força, me dê sabedoria para mim saber lidar com esse problema,
para me encontrar uma solução, né? Essa seria a nossa melhor reação, tá? Vamos refletir sobre isso. Voltando aqui para o texto. Então, ao aceitar o convite de Lázaro, ele não foi ressuscitado. Quando o Lázaro aceitou o convite de Jesus, né? Então, ele foi regenerado, né? Naquele momento. Olha só que maravilha, né? Ele despertado, né, da sua prisão ali, na sua caverna, ele caminhou para fora da escuridão que ele se encontrava, né, na escuridão da caverna que ele se encontrava, como se ele tivesse saindo de vez daquela depressão. Ele tirou as ataduras, né, que o envolvia, né, porque naquele tempo, né, eles preparavam todo o corpo com ataduras para poder sepultar as pessoas, né? Então, olhando para o lado espiritual, Lázaro não tirou só as ataduras, né, que ele foi revestido para o seu sepultamento. Lázaro também tirou as ataduras espirituais que o cegava para ver a alegria de viver. Agora, para nossa reflexão, né? A gente pode estar passando por momentos difíceis, a gente pode ter tido uma perda que doeu muito, a gente pode ter perdido o emprego, a gente pode ter sido traído, né? A gente pode estar num momento de tristeza, mas a alegria de viver, gente, a gente nunca deve perder essa alegria de viver, porque aí a gente está sendo muito injusto com Deus. Porque as dificuldades, a gente tem que passar por elas, né? Mas a gente tem que aprender a não colocar só o foco na dificuldade e no problema. A gente tem que aprender também a colocar foco e energia nas coisas boas que acontecem na vida da gente, que traz alegria de viver, né? Quantas bênçãos a gente recebe diariamente, quantos livramentos de Deus a gente recebe diariamente, né? No momento que você está vendo que está perdendo a alegria de viver, procura relembrar momentos que te traga paz, né? Procura lembrar de momentos que te trouxe felicidade plena, assim, que você não se aguentava, né? Eu dou exemplo disso quando você está muito triste com alguma coisa, né? Lembra de um fato que marcou muito a vida de vocês, que te deixou muito feliz. Por exemplo, né? A gente que é mãe, o nascimento de um filho, quando a gente pega ele no colo e olha o rosto dele, né? Isso fica marcado para sempre, né? O choro dos nossos filhos quando nascem fica marcado para sempre, né? Que toma conta de nós, que toma conta dentro de nós, assim, que a gente lembra, pode passar 20, 30, 40 anos, a gente vai lembrar e a gente vai se alegrar, né? Então, que a gente possa colocar nossa energia, o foco nas coisas que a gente vai alimentar a alegria de viver no dia a dia. Eu posso ter algo que me entristece, mas eu não tenho que me tornar uma pessoa triste. Eu não tenho que me prender na caverna mental da tristeza, da angústia, tá? Essa é uma reflexão, mais uma, né, para a noite de hoje. Então, voltando aqui, Lázaro, ele é o símbolo de todos aqueles que perderam a vontade de viver, mas que foram despertados, sabe pelo quê? Pelo poder da fé. Porque Lázaro, ele tinha a sementinha da fé plantada no coração dele, porque ele conhecia, né, os ensinamentos de Jesus, porque ele seguia Jesus. Ele era amigo pessoal de Jesus, né? E é como nós também conhecemos, né, a história de Jesus, nós conhecemos o Evangelho. Então, são as lições do Evangelho que fortalecem a nossa fé. Então, é isso que nós temos que fazer para não cair aí em depressões, cair na tristeza,
perder a vontade de viver, a gente tem que fortalecer a nossa fé, né? Porque a fé é o nosso combustível diário, né? É a fé que nos mantém em pé, é a fé que mantém a nossa esperança. Eu digo que a fé, ela anda de mão dadas com a esperança. Esperança é outra coisa que a gente não pode perder nunca. As coisas podem estar, olha, desandando de uma forma, mas você tem que ter esperança que tudo vai ficar bem, porque tudo passa. Tanto as alegrias como a tristeza, tudo passa na vida, tá? Então a fé, a gente tem que, né, manter a chama da fé acesa. A gente tem que deixar a sementinha da fé florescer no nosso coração, né? Para poder enfeitar a nossa caminhada, que não é fácil, né? Então, voltando aqui agora. Essa história, diz o Dr. Bezerra aqui, não é sobre o ressuscitar dos mortos, que a gente sabe que isso é impossível, mesmo para Jesus, né, gente? Porque nós espíritas, a nossa fé é uma fé raciocinada, e a gente tem que andar junto com a ciência, né? É impossível um espírito retornar a um corpo que já está sepultado 3 a 4 dias, um corpo que já está em decomposição, né? A partir do momento que a pessoa morreu ali, né, que esvaiu o fluido vital, que é o fluido da vida, não tem como o espírito voltar para o corpo. A partir do momento que o cordão fluídico é cortado, não tem como ele voltar para o corpo, né? Então, a gente tem que ver que é impossível. Se Lázaro realmente estivesse morto há 2 dias, 3 dias, Jesus não teria como fazer com que ele voltasse, tá? Vamos deixar bem claro isso. A gente tem que seguir sempre a ciência. O próprio Kardec, quando ele estava escrevendo a codificação, fazendo os estudos das mensagens que os espíritos passavam para ele, né? Que Kardec, para quem não sabe, para fazer a codificação, ele pegava as perguntas e mandava para os médiuns de vários lugares, de vários países, ele mandava para esses médiuns iam lá, né, através dos trabalhos mediúnicos, respondia as perguntas, mandava para Kardec, e Kardec analisava um por um, e ele só publicava quando ele tinha certeza de que aquilo era verdadeiro. E Kardec disse, né, se um dia a ciência vir provar o contrário, fique com a ciência, né? Então, a gente possa estar bastante ciente disso, tá? Eu dei essa explicação aqui, que eu nem sei se cabe aqui dentro da palestra, mas pode ter alguém assistindo que não é espírita, então a gente tem que explicar, porque senão vai falar que nós estamos desacreditando aqui em Jesus, né? Tá bom? Então, essa história sobre ressuscitar dos mortos, o que é impossível mesmo para Jesus, mas é sobre um recomeço, né? Porque Lázaro, foi dada a oportunidade para Lázaro para recomeçar. E isso acontece com a gente também, viu? É nos dado todos os dias a oportunidade de recomeçar. Basta a gente ter fé, ter coragem, né? Para poder recomeçar quantas vezes for preciso, mas isso depende do nosso querer. Porque às vezes não é sentar lá, ou então ajoelhar e pedir para Deus as coisas, esperar as coisas cair do céu, porque não funciona assim. A gente tem que fazer sempre a nossa parte, tá bom? Então, voltando ao texto de Bezerra, a ressurreição aqui é o despertar espiritual, uma nova chance de acordar para as alegrias da vida. Achei fantástico como ele encerra, né, o texto, né? Vou até repetir, tá, gente? A ressurreição aqui é o despertar espiritual, uma nova chance de acordar para as alegrias da vida. Pois Lázaro, redivivo, é o símbolo daqueles que ouviram o chamado, que reagiram e que despertaram da letargia espiritual que se encontravam, saindo da escuridão das cavernas mentais para a luminosidade da vida.
Aí eu faço uma pergunta para nossa reflexão, né? Será que nós estamos preparados para esse despertar espiritual? A gente estuda o Evangelho, a gente fala que tem fé. Primeiro que dificilmente a gente coloca em prática o Evangelho, né? A gente coloca até onde nos convém em prática, né? E segundo, é que às vezes a gente fica meio fraco na nossa fé. Então, será que a gente olhando para a nossa vida, olhando para a nossa caverna mental, será que nós estamos preparados para esse despertar espiritual? Né? Se a resposta for sim, joia, né? Porque a gente está no caminho certo. Agora, se for não, por que não começar a trabalhar desde agora e reagir, né? Aceitando mais as coisas como são, né? Procurando ter mais fé, né? E colocando em prática, né, o que Jesus nos ensinou, que é o amor, né? A gente precisa amar mais, porque a gente precisa vibrar mais no positivo para poder atrair a espiritualidade maior. Então, gente, que a gente possa, né, a partir de hoje, desse momento, ouvir o chamado de Jesus, né? Jesus, ele nos chama pelo nosso nome, né? Muitas vezes a gente fecha os ouvidos e não ouve. Por puro orgulho, às vezes, né? Porque às vezes as respostas que a gente procura vêm da onde a gente não espera e a gente acaba nem acreditando. Então que a gente possa ouvir esse chamado que Jesus nos faz, né? Que na noite de hoje Jesus possa chamar cada um de vocês pelo nome, né? Que Jesus possa fazer vocês despertarem para receber as bênçãos, né? Que Jesus possa dar força para cada um que estiver enfrentando, né, uma enfermidade, que estiver enfrentando algum problema difícil, que não vê saída. Que Jesus possa fortalecer vocês, para que vocês possam despertar, né? E poder seguir adiante, né? Rumo a nossa... Porque a gente sabe que salvação também depende da gente, né? E nós espíritas sabemos que não é bem a salvação, né? É a nossa elevação espiritual. Se a gente quer sair um pouquinho melhor daqui, a gente tem que saber primeiro, né, a enfrentar os nossos problemas do dia a dia com resiliência, né? Vamos dizer assim, com mais fé mesmo, né, de que as coisas vão melhorar. A gente tem que começar a aprender, sabe o quê? A ver sempre o lado bom das coisas. Não focar só no que é negativo, né? A gente tem que ser luz aqui nesse mundo, né? Pôr em prática o evangelho que Jesus nos deixou, porque o evangelho é a luz viva de Jesus aqui, né? Então, que a gente possa pôr em prática para poder iluminar a nós e aqueles que cruzam o nosso caminho também. Então, é isso. A mensagem de hoje foi passada. Eu confesso que eu me emocionei com esse texto aqui de Dr. Bezerra de Menezes, porque eu falo que eu tenho uma ligação muito grande com os espíritos, os doutores, que eu estou sempre pedindo aí, né, nos trabalhos nossos. Estou sempre ocupando os espíritos aí, os doutores espirituais aí, né? Pedindo a intercessão daqueles que necessitam. Então, nesse momento, para encerrar, vamos fazer um exercício aqui, para que a gente possa finalizar aqui, né? Sentindo a presença do Mestre, Jesus, né? E sendo acolhido pela espiritualidade na noite de hoje. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos respirar bem fundo, nós vamos visualizar um campo bem verde, com o pôr do sol, o sol que nos traz a energia de cura, de vida, né?
Vamos nos ver nesse campo agora, né? E vamos nos levantar, né? Vamos procurar sair da nossa caverna mental nesse momento, na caverna mental que a gente se encontra, das nossas desilusões, das nossas tristezas. Vamos caminhar até Jesus, Ele está chamando nós pelo nome nesse momento. Assim vamos chegando até Ele, Ele de braços abertos para nos acolher, como um irmão amado, cheio de luz, que possamos sentir nesse momento as energias crísticas por todo o nosso corpo, tocando os nossos corações, a nossa mente, restaurando assim a nossa saúde, fortalecendo a nossa imunidade. Que as energias crísticas possam nos ajudar, fortalecendo a nossa fé. É isso que pedimos a Jesus. Força para enfrentar as dificuldades. Sentindo essa energia por todas as nossas células, com o coração cheio de gratidão, vamos agradecendo a Jesus pelo amparo, pelo socorro que muitas vezes nós nos fazemos de cegos, que possamos nesse momento, com o coração cheio de gratidão, agradecer a Jesus os momentos que muitas vezes damos as costas a Ele por causa das nossas imperfeições. E assim pedimos para o grupo socorrista da nossa Casa Espírita Caminho de Damasco, ao grupo de socorristas, aos mentores médicos dessa casa, que possa visitar os lares de cada um, levando assim o socorro que tanto necessita. Que Jesus possa adentrar os nossos lares, abençoando a nossa família, para que a harmonia, a paz, o entendimento prevaleça dentro dos nossos lares. Que Jesus abençoe o pão nosso de cada dia e o alimento sagrado da nossa mesa. E assim, com o coração cheio de gratidão, que possamos vibrar muito amor para o nosso planeta Terra, muito amor pela humanidade. Que os grupos socorristas de médico possam envolver os médicos aqui da Terra, socorrendo a todos que se encontram no hospital, principalmente aqueles acometidos pelo vírus Covid, aqueles que estão com câncer e todos aqueles que se encontram presos nas suas depressões, possam encontrar nesse momento a cura espiritual que tanto precisa. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Gratidão a todos, né? Espero ter tocado o coração de vocês na noite de hoje e que vocês possam ficar em paz. Gratidão por tudo. Eu amo todos vocês. Até mais, né?